E sejam muito bem-vindos, meus queridos e queridas investidores que está seguindo o nosso canal. Então, se você não segue, você vai perder dinheiro, hein? Então, siga agora mesmo o canal, hein? E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar de um fundo que muita galera gosta muito, tá ligado? Que seria basicamente um fundo Baby, que é um fundo ali que está praticamente nascendo agora, que é um fundo que entrega muito dividendo, que a galera ama muito dividendo. Ah, mas é dividendo ou é proventos? Fundo imobiliário costuma sempre pagar proventos, tá legal? Mas a gente acaba utilizando a palavra dividendo ali porque é mais popular ali no mercado. Mas se você quiser falar dividendos, quiser falar proventos, a gente vai entender aqui do mesmo jeito, tá legal? E é um fundo que ele é muito bacana, que é aquele famoso fundo cofrinho, tá legal? Que antigamente, lá no passado, o único fundo cofrinho que a gente conhecia era o MXRF. Porém, começou a se tornar cada vez mais popular lançar novos fundos imobiliários que eles são famosos cofrinhos. O que seria esse fundo cofrinho? Você deve estar se perguntando. É aquele fundo que tem basicamente a cota na base 10. Então aqueles fundos que custa sempre em torno ali de R$ 10, tá ligado? Então, sem muita enrolação, vamos estar começando sobre ele, sobre o Valora Fund Investimentos. E só para a gente não perder o costume aqui, o que você vai estar vendo nesse vídeo vai ser basicamente o que é o VGHF11, tá ligado? Quais as vantagens e desvantagens dele, quanto que você precisa ter para você receber R$ 100 com ele, se é uma oportunidade ou uma furada. A gente vai dar uma olhadinha nas taxas dele e no relatório gerencial. Já vou logo avisando, ele é um fundo que paga muito, é um fundo bastante agressivo, que se você tem ele, você provavelmente, se tudo der certo, se nada de extraordinário correr, o gestor vai fazer mais de 20% nesse ano, tá ligado? E a gente vai estar comentando um pouquinho disso sobre esse vídeo. Então, o que seria esse VGHF? Ele é basicamente ali da Valora, tá ligado? A Valora é bastante conhecida ali pela VGIP, VGIR. Esse fundo ele tem uma estratégia bem diferente. Ele não é esse fundo de CRI que está acostumado a investir 100% em CRI, mesmo a gente vendo bastante ultimamente que os outros fundos de CRI, eles estão investindo cada vez mais em outros fundos, tá ligado? O que deixa bastante gente puta com isso. Já não, o VGHF ele deixa bem claro que a estratégia do fundo dele é conseguir uma parte dele, tanto ali com rendimentos mensais, como com valor, aumentando o valor da cota ali, gerando cada vez mais valor para o acionista. Você não entendeu nada basicamente do que eu entendi? Eu vou estar explicando um pouco disso, mas com detalhes, mostrando no relatório de gerencial dele o que ele quer dizer com isso, tá legal? Ele é um fundo bem baby, que a gente já comentou, é um fundo bastante recente, é um fundo baratinho ali na base 10 e é um fundo que tá pagando muito, tá ligado? E ele tem uma estratégia um pouco diferente, que ele é bastante conhecido ali por uma estratégia que a gente já conhece ali pelo MFI, tá ligado? Que seria basicamente, ele investe primordialmente em CRIs, porém ele também investe em outras cotas de fundo imobiliário e ações, tá legal? Por que ele investe em fundo imobiliário e ações? Porque o gestor já deixa bem claro que o mercado ele é volátil e com essa volatilidade, ele com a experiência dele, ele vai conseguir gerar mais valor aos acionistas desse fundo, tá legal? E desde o seu início, o gestor vem conseguindo desempenhar muito bem esse papel. E as vantagens ali do Valora seria basicamente que ele rendeu mais de 800% em comparação com a poupança. Ele é um fundo que está pagando extremamente muito e ele tem uma estratégia diferente. Ah, mas essa estratégia diferente é uma vantagem? Aí vai depender do seu ponto de vista, porque eu vou estar comentando essa estratégia um pouco mais, né, ao longo desse vídeo, que a gente vai estar olhando mais no relatório gerencial dele. A gente vai estar olhando o coração do fundo. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês precisam olhar o relatório gerencial, para vocês não perder dinheiro comprando um fundo que você não conheça totalmente. E a desvantagem basicamente do fundo seria que ele é um fundo muito novo, então ele não tem um track record ali, você não tem um histórico muito longo que você pode analisar. Ele é um fundo pequeno, relativamente pequeno ali, está na casa ali dos 300 milhões e ele é um fundo que tem uma estratégia diferente. Falando novamente, não é que essa estratégia seja boa ou seja ruim, ela é apenas diferente do que os outros fundos no mercado está acostumado a estar ali se posicionando, tá legal? A gente vai olhar essa estratégia que é bem interessante.
E vamos para os números, tá ligado? E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou deste vídeo, deixa esse like agora, senta o like sem dó e comenta pra gente se você já tinha ouvido falar sobre o Valora, tá ligado? Sobre a gestora Valora, certeza que você já ouviu. E se você já tinha ouvido falar sobre o VGHF11, tá ligado? Então aqui a gente já olhando o histórico de proventos ali do VGHF, seria basicamente que ele começou a pagar dividendos ali em março, tá ligado? Então, por que ele teve esse pagamento em março, abril e junho ali um pouco abaixo da média dele? Porque é basicamente o que? Quando o fundo nasce, quando ele faz o IPO, ele precisa de um tempo para alocar esses recursos, tá ligado? Para fechar os contratos, para tá fazendo a parte de CRI, comprando outros FIIs. Então, por isso que o rendimento nos primeiros meses dele costuma ser tão pouco, tá ligado? E depois ele já passou de 1% e chegou a mais de... Opa, não chegou a 2%, mas chegou a quase. Em dezembro gerou em torno ali de 1,8%. Lembrando que o resultado dele foi acima de 1,8%, tá ligado? No próprio relatório gerencial dele fala, porém ele distribuiu apenas 1,8%. Então, nos últimos 12 meses, ele entregou mais de 14% de yield, tá legal? Se ele continuar nesse ritmo, se o mercado não melar a estratégia dele ali, não zicar, cara, ele vai entregar mais de 20% tranquilamente nesse ano de dividendo, tá legal? E de proventos. Uma coisa, cara, que eu sempre costumo falar é que basicamente fundo de papel, no caso do VGHF, ele não costuma valorizar o valor patrimonial dele. Ainda mais no caso do VGHF. Por quê? O VGHF ele tem uma estratégia que ele vai estar alocando uma parte da carteira dele em valor, que seria basicamente o que? Ele compra uma ação, compra um fundo, espera esse fundo subir para aí ele conseguir realizar o lucro. Na teoria isso é muito bom, porque ele vai conseguir ter uma renda recorrente com a parte de CRI dele, com a parte de papelada, porém com a valorização das ações ele vai conseguir pagar cada vez mais aos acionistas. Porém, qual que é o grande problema, você deve estar se perguntando? É o que? Você comprou uma ação a 10 reais, essa ação cai para 5. Então, já conseguiu imaginar o risco que você está tendo ali? Os fundos imobiliários eles tendem a ser mais estáveis do que as ações. Então, se você está comprando um fundo imobiliário que também investe em ação, ele vai ter ali um alfa bem parecido com o das ações. Uma parte dele, pelo menos. Tanto que a gente consegue ver nessa imagem aqui que o valor patrimonial dele surgiu ali na casa dos 10 reais e hoje caiu um pouquinho abaixo ali dos 10 reais, tá legal? Esse é o histórico aqui dele de preço, tá ligado? Do VGHF, que seria basicamente ele tá sempre ali em torno da casa dos 10 reais. Como ele é um fundo que surgiu, ficou bastante conhecido há pouco tempo ali, não teve nenhum outro fundo como o Hectare ou Iridium que ancorou ele, o que acabou acontecendo? Ele surgiu ali numa péssima hora. Se ele tivesse surgido ali quando a Selic tivesse a 2, 3, 4%, esse fundo ia passar tranquilamente a ser negociado acima dos 13 reais. E o porquê eu falo isso? Porque já aconteceu no caso do Tord, do Versalhes, esses fundos seriam negociados acima de 13 reais. Não aconteceu no caso do VGHF, porque a Selic já está em alta. Com a Selic está em alta, os fundos imobiliários tendem a ficar mais estagnados ali embaixo, tá ligado? Surgindo uma grande oportunidade para quem quer acumular as cotas desse fundo, é lógico. Aqui está uma parte muito interessante dele, que ele tem basicamente ali a sua taxa de performance, que é 20% do que exceder o IPCA, mais a média do yield do IMIBA-B. Esse IMIBA-B5 seria basicamente o NTN-B do Tesouro, tá ligado? Que seria uma média ali. Então ele vai estar cobrando ali 20% do que exceder o IPCA mais o IMIBA-B, tá ligado? Lembrando que não tem taxa de gestão, não tem taxa de gerenciamento nem de consultoria. A taxa de administração dele é de 0,9 sobre o PL dele, sobre o patrimônio líquido. Não tem prazo para acabar o fundo imobiliário e ele tem uma gestão ativa. Não vamos esquecer disso daí, porque gestão ativa é muito bacana, porque assim, a gestão ativa ela costuma fazer mais trading. Então, quando a gente olha para a estratégia do VGHF, a gente vai ver que ele obrigatoriamente precisa ter uma gestão ativa para estar conseguindo comprar e vender as ações, para estar conseguindo comprar e vender os fundos, fazer uma arbitragem, fazer uma flipagem, para estar conseguindo gerar um valor e estar conseguindo realizar com sucesso a estratégia do VGHF.
E pra gente não perder o costume, tá ligado? A gente vai trazer aquele quadro que a gente pega o último dividendo do fundo e pega ver quanto que a gente precisaria para estar recebendo R$ 100 com o VGHF, que seria basicamente uma cota agora em janeiro pagou em torno de 16 centavos, muito dividendo, tá ligado? Então tá custando em torno ali de R$ 10. Então só com isso a gente já consegue ver que tem um yield acima de 1,5, tá ligado? Então se a gente pegar esses R$ 100 e dividir pelo dividendo, a gente vai ver que a gente precisa de 625 cotas para conseguir R$ 100 de dividendo todos os meses. Então se a gente pegar 625 cotas e multiplicar por 10, que seria basicamente a base de negociação dele, vai ver que a gente vai chegar em torno de R$ 6.250 para estar recebendo hoje o valor de R$ 100 de proventos todos os meses com o VGHF. Lembrando que esse é um valor variável, porque no mês que vem pode ser que ele pague mais e a gente precise de menos dinheiro para estar recebendo esse valor de R$ 100, ou então pode ser que ele pague menos do que 16 centavos por cota e a gente precise de mais cotas compradas para estar chegando nesse valor de R$ 100. E eu peguei alguns trechos aqui do relatório gerencial. Galera, sempre leia um relatório gerencial, porque isso vai te evitar de perder dinheiro e de fazer burrada. Porque simplesmente o fundo pode começar a cair muito o valor patrimonial e você não entender o porquê que está caindo. Ou começar a aumentar muito e você não entender. Geralmente, quando o fundo começa a ganhar muito, pagar muito, aumentar o valor patrimonial, não costuma ter reclamação. Porém, isso muda totalmente quando o fundo começa a cair, tá ligado? Que aí todo que é tipo de investidor fica desesperado, aquele investidor que não estava ciente do risco que estava correndo, ele fica doido e começa a vender a cota a qualquer valor, tá ligado? Então eu separei um trecho aqui que eu quero ler basicamente é o que? O fundo possui também a carteira de valor, com foco principal no ganho de capital e retorno dos investimentos, buscando gerar valor aos cotistas no médio e longo prazo, através de ações, cotas de SPE, cotas subordinadas de FDIC e cotas de FIIs. Então o que acontece? Ele tem uma parte da carteira dele em CRIs, porém tem uma outra parte da carteira dele nessas cotas que eles querem gerar mais valor ao acionista, tá legal? Isso pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Por quê? Ele tem ali, você vai estar olhando no relatório gerencial dele e você vai perceber que ele tem, basicamente ele investe em shoppings, porque shoppings hoje atualmente está muito descontado. Porém, o que pode acontecer? Pode surgir uma nova onda do Covid e as ações do shopping despencarem. Então, se as ações do shopping despencarem, muito provavelmente o valor patrimonial do VGHF vai cair. E os dividendos dele, os proventos que eles pagam mensalmente, vai cair também. Porém, se as ações de shopping subirem muito, ele provavelmente vai aumentar o valor patrimonial e vai começar a pagar mais nos seus proventos mensais, tá ligado? Então existe essa relação de risco-retorno que você vai ter que analisar se compensa incluir ela na sua carteira ou não. Tanto que a gente consegue ver aqui numa outra parte do relatório gerencial deles que eles colocam a alocação dos recursos pela estratégia, que hoje está, pelo menos em dezembro, estava em torno de 88% na renda, em geração de renda, que seria basicamente os CRIs, e 11% em valor, tá legal? Então esses 11% possuem ações, possuem FIIs, possuem FDIC e entre outros, coisas que geram valor na carteira ali do fundo, tá legal? Então, conclusão, o fundo ele é uma oportunidade ou ele é uma furada? Isso tudo vai depender da sua carteira. Ele é aquele tipo de fundo que é aquela pimentinha que a gente coloca na carteira. E o porquê eu falo isso? Porque ele pode dar muito bom, como ele pode dar extremamente muito ruim. Porque se existisse esse fundo, quando surgiu o Covid, ele seria extremamente afetado, tá ligado? Porque todas as cotas de FIIs desabaram e todas as ações desabaram também. Então, provavelmente, ele cairia muito. E como ele tem uma parte do patrimônio líquido dele alocado em ativos de valor, o que isso acabaria afetando? No seu valor patrimonial, tá ligado? Então o valor patrimonial dele faria isso aqui, ó. Ui! Porém, depois com a recuperação do mercado, esse valor patrimonial subiria, é claro. Porém, a gente não consegue prever. Então, o investidor que investe nele tem que estar ciente do risco.
A vantagem dele seria que basicamente, como ele tem um risco muito alto, ele costuma pagar muito, tá ligado? Então é um fundo ali que, se você não tem uma carteira com CRIs e quer se arriscar um pouco mais, ele compensaria. Porém, se você já tem uma carteira cheio de papel como DEV, Hectare, Iridium, cheio de fundos de imobiliários de papel, já não seria tão interessante assim. Tá ligado? Isso é a minha opinião. Você vai precisar analisar a sua carteira para identificar se vale a pena ou não colocar ele em sua carteira de investimentos. Porém, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.